Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tech About It, podcast da TIS. Eu sou o vosso host, Balduino Félix. E eu sou a Clésia de Souza e estaremos aqui cerca de 1 hora para tratarmos de assuntos relacionados à tecnologia e o universo TIS. Certo, como vocês já puderam notar, hoje temos na verdade temos duas, mas uma delas é a convidada. Temos uma cara nova, que é a Clésia. Seja bem-vinda, Clésia. Obrigada. Ela estará aqui a cobrir a ausência do co-host que vocês já conhecem, que é o Ivo Domingos. Mas isto é de menos. Para o episódio de hoje temos uma convidada muito especial. Temos aqui conosco a nossa diretora de operações, Sandra Camelo. Obrigada, Balduino. Obrigada, Clésia. Enfim. Bem ansiosa, acho que vai ser bem legal a nossa conversa. Também acho. Na verdade, tenho a certeza que vai ser uma boa conversa. É sempre interessante. Primeiro, agradecer por ter aceito o convite. Sei que a Sandra tem muito pouco tempo, mas gostaríamos que a Sandra partilhasse conosco seu conhecimento, a sua experiência. Sabemos que é muita. Para o episódio de hoje, nós, como sempre fazemos, gostamos que as pessoas, antes do profissional, né, exista a pessoa. Então, gostaríamos de conhecer um pouco a Sandra, o teu histórico, todo o teu percurso acadêmico e profissional até aqui. Nossa, todo o percurso acadêmico. Aí a gente combina que não fala de idade, né? Porque aí fica proibido, né, Clésia? verdade. Esse assunto, né? As mulheres. Então a gente só fala do horizonte do tempo. Não, mas brincadeira. Bom, eu já tenho um pouco mais de 30 anos de profissão. E eu costumo dizer que eu não sei fazer outra coisa a não ser consultoria. Apesar de já ter tido outras experiências, mas é o que eu amo realmente de paixão, né? Meu primeiro trabalho, meu primeiro estágio, né? Como todos nós começamos, né? Com estágio, foi na área de consultoria, na área de projetos, de estudo de viabilidade. Eu sou economista por formação. Eu também. Olha, Clésia, tá vendo? Você tem bom gosto. Eu não me vou meter nesse assunto. Você é minoria, vai perder aqui, Balduino. Eu posso ser a minoria, mas a qualidade, por vezes... Enfim. Então, sou economista como formação, mas depois da minha primeira experiência como de estágio, que foi na área de economia, mas depois migrei também para a parte consultiva. Isso no Brasil? No Brasil, né? Apesar de ser na área de finanças corporativa, era já uma abordagem mais consultiva. E depois fui para uma empresa de consultoria. Eu sou brasileira, né? Como podem ver, mas eu sou do Nordeste, que é aquela área, né, bonita, de sol, muita praia, muita gente alegre. Verdade, né? E fui trabalhar numa das maiores empresas de consultoria na época, lá em Recife. E desde então comecei a traçar minha carreira acadêmica ao que realmente eu via, né, na prática, que era o foco em consultoria organizacional. E aí toda a minha especialização, né, enfim, de pós-graduação na área de planeamento e gestão, e, enfim, meu mestrado também foi na área de estratégia, de gestão e governança corporativa, que são temas assim que eu amo, a parte de estratégia e governança. Trabalhei quase um pouco mais de 10 anos numa das principais Big Four. E nos meus 30 anos eu abri minha empresa de consultoria. Com outros colegas também que trabalhavam comigo. E aí enveredei na carreira solo, né? E, enfim, aí continuei. Quando tive o convite para cá, para Angola. Eu já estou cá em Angola quase 9 anos, entre consultoria e vim em definitivo. E acho que foi um momento bem interessante da carreira, porque até então eu só tinha tido uma experiência internacional
em Moçambique, inclusive, né, em África. Então, eu já incursava em África antes de vir cá para Angola. E foi assim, foi incrível. Eu acho que é incrível. Eu gosto muito, na verdade, né, do que eu faço. Eu amo o que eu faço e faço com paixão. Depois que eu vim cá para Angola, comecei também a enveredar um pouco na especialização para a área de gestão mais voltada para tecnologia, né? Então, fiz mais uma pós em planejamento e gestão de TI. E hoje eu estou... Por necessidade ou Não, por acho que vontade, simplesmente? duas coisas. Uma que eu tenho sede, né, de aprender, eu gosto do meio acadêmico. Eu acho que o meio acadêmico nos impulsiona a estar sempre estudando e buscando conhecimento. Então, eu sempre fui muito presente no meio acadêmico, mas, ao mesmo tempo, sempre procurei trazer a academia para a prática. Né? Acho que nada mais prático do que uma boa teoria. Então, as duas coisas elas têm que andar muito, muito imbricadas, muito em conjunto. E, obviamente, alinhar, né, enfim, esse anseio aí acadêmico por sempre buscar conhecimento ao que eu vivia na prática. Então, fiz mais uma pós-graduação em planeamento e gestão de TI. E hoje eu estou em curso com doutoramento. Na verdade, quando eu vim para Angola, eu já estava no doutorado, mas eu tranquei para vir cá para Angola e na Mas não se oportunidade... arrepende, certo? Não me arrependo. Acho que são momentos, né? Mas era um desejo que ficou lá guardadinho. E aí a gente sempre fica procurando, né? Quando é que eu vou ter tempo? Mas eu não tenho tempo agora, eu não tenho tempo. Você nunca vai ter tempo, né? Exato. Tempo é uma questão de prioridade. E esse ano realmente eu resolvi, disse, não, vamos. Acho que hoje também tudo facilita, né? Na oportunidade eu não era presencial, era realmente... aliás, não era remoto, era presencial. E agora eu estou cursando remoto, então facilita, né, mais. E na área de projetos. E, enfim, acho que tudo a seu tempo, né? Acho que, inclusive, a bagagem de experiência prática faz você aproveitar também de uma outra forma, né? E ver de uma outra forma. Então, está sendo bem interessante. Mas a Sandra falou que é apaixonada por consultoria e trabalha com consultoria, mas é na TIS a diretora de operações. Qual é a relação entre os dois? É total. É total. Porque, veja, quando a gente... Vamos lá, né? Quando a gente fala de uma área de operações, de uma forma em geral. A área de operações, ela é aquela que é responsável pela entrega ao cliente. Né? E a gente, transpondo isso para a TIS, né, onde somos uma integradora de negócios, de soluções e de tecnologia, a área de operações também está associada à entrega ao cliente. Né? Ou seja, nós temos produtos, temos serviços, e isso precisa ser materializado no entrega ao cliente. Então, a área de operações, na verdade, ela é responsável, ao final, pela entrega, né, do produto e do serviço ao cliente. Né? Por meio de quê? Por meio de projetos. Hoje, a área de operações, na TIS, ela está focada principalmente em 3 células. Uma que é a consultoria, propriamente dita, e aí entenda-se consultoria organizacional, de um foco mais amplo, onde a gente trabalha estratégia, BPM, SM, governança, transformação organizacional de uma forma em geral. A área do PMO, que é, na verdade, a estruturação de todos os nossos projetos dentro da TISTEC. E a área de QA, de Quality Assurance, né, onde dentro dela também tem a área de testes, né, de software, mas é uma área bem mais abrangente no sentido de qualidade das entregas ao cliente. Então, hoje é uma abordagem totalmente consultiva. Né? Então, a área de operações, ela é responsável pela entrega ao final ao cliente, mas por meio de abordagem consultiva. Então, tem tudo a ver. Ok.
Certo, Sandra, eu sempre ouço governança e operações, então nós gostaríamos de saber qual é a diferença entre as duas. Certo. Bom, governança e operações, eles andam juntos, né? Eles são complementares. Só que a governança, ela define a estrutura e os princípios pelo qual a gestão vai atuar, né? Quando eu falo de operação, estou falando da gestão, né? A governança, ela foca nos princípios, né, voltados para a transparência, voltados para a gestão de risco, voltadas para controle interno, para a responsabilidade social, ambiental. Ou seja, ela rege os princípios e a estrutura pelo qual a gestão operacional da empresa deve atuar. Ok. A operação, ela é a execução. A execução é baseada nos princípios regidos e definidos pela governança. É como se você percebesse um guarda-chuva e dentro desse guarda-chuva, que é a governança, está a gestão. E, consequentemente, a operação da empresa. Ok, compreendido. E juntas, na verdade, né, quando você tem a gestão alinhada aos princípios de governança, você tem a eficácia e a eficiência da empresa, né? Porque elas precisam andar alinhadas. Se você tem uma empresa que ela tem uma gestão, mas ela não tem princípios de governança claramente estabelecidos, né, essa empresa ela vai andando, mas sem um direcionamento. Mas essa governança eu já percebi que é do ponto de vista estratégico, né? É que vai definir o caminho que a empresa, a organização deve seguir e depois as operações vão tratar da realização desse caminho. Mas de que forma ou qual é a importância que nós devemos dar às mudanças, por exemplo? Traçamos uma estratégia e a empresa tem que seguir esse caminho. Passados 3 meses, vê-se que o caminho não é o correto ou a execução não está a ser bem feita. Como é que uma empresa deve lidar com essa situação? Tá, vamos lá. Quando a gente fala de governança, mais uma vez, né? Eu estou falando de princípios e regras de condução e de direcionamento da gestão. Exato. Tá? Que estão focados muito fortemente em transparência, em gestão dos stakeholders, em controle de risco. Quando eu falo da gestão, eu estou falando da execução da operação. E a estratégia é o direcionamento que a empresa tem por um determinado horizonte de tempo. Né? Então, a estratégia ela não é a governança. Exato. A estratégia é o caminho que a empresa quer seguir. Né? Esse caminho é o quê? Aonde eu quero chegar e o como. O como é a execução. Né? A estratégia é o que e aonde eu quero chegar. E o como é a execução. Então, quando você fala da definição de uma melhor estratégia para que a gestão ela possa, né, fluir, eu costumo dizer que estratégia... Aliás, eu costumo não, a própria teoria diz isso, né? E a prática nos mostra. A estratégia ela é uma aposta. Pode dar certo ou não. E aí eu preciso monitorar para que essa aposta, ou seja, para que a estratégia que eu tenha definido para um determinado período, ela seja mais assertiva. Para isso, eu preciso monitorar. Monitorar o quê? Monitorar a execução dessa estratégia para saber se ela está trazendo os resultados almejados. Exato. Né? E esse monitoramento, ele precisa ser constante. Por quê? Porque hoje, cada vez mais, o mundo é volátil demais, né? Instável demais. Tanto no aspecto mercadológico, no aspecto econômico, no aspecto político, enfim, todos os fatores, digamos, né, macroambientais, macroeconômicos que permeiam qualquer organização. Então, antigamente, nós fazíamos planos estratégicos, definíamos a estratégia para um horizonte de tempo mais longo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a minha estratégia... Eu tenho que ter um olhar para o médio e longo prazo, mas eu tenho que definir estratégias de curto prazo e a execução, ela precisa ser muito mais monitorada. Por quê? Porque os resultados, eu não posso mais esperar resultados de
4 de 6 meses, porque de repente em determinados mercados isso é muito tarde. Né? Então eu tenho que monitorar o resultado e a execução dessa estratégia no dia a dia. Mas apesar de nós termos que monitorar, e a Sandra já disse que a estratégia é uma aposta, mas apesar de termos que monitorar, não seria um grande risco esperar estar a acontecer para depois ver se está a dar certo ou não. Ou seja, como a Sandra disse, traçava-se a estratégia do ponto de vista mais longo. Hoje em dia, do ponto de vista mais curto, por causa da, eu vou dizer, da agressividade do mercado, né? Que são todos os elementos internos e externos. Mas não existem formas, no processo de traçar a estratégia, formas de mitigar já alguns riscos, ao invés de esperar a operação ou a execução, para depois saber se está a dar certo? Sim, sim. E eu acho que o principal, eu diria o principal mesmo, é monitorar o desempenho, Balduino. E você não monitora desempenho se você não medir o desempenho. Então, se você não tiver uma metodologia, um instrumento, um framework de medição e de monitoramento dos resultados, de fato, você não vai conseguir tangibilizar se aquilo que você está fazendo está trazendo retorno. Né? Então, cada vez mais você ter métricas, indicadores e você ter um modelo de gestão que ele seja tangível, que ele possa ser medido, mensurado, é fundamental. Né? Existem aí vários modelos, mas cada vez mais você tem que ter objetivos, metas, indicadores, ou seja, uma sistemática de medição que ela seja muito assertiva, muito objetiva e que ela seja clara para todos e em todos os níveis da organização. Até Não para adianta facilitar a própria execução. isso, facilitar a execução, facilitar a comunicação, A compreensão. facilitar o entendimento. Imagina, tem uma meta no seu departamento e essa meta do seu departamento, se você, Balduino, não tiver também uma meta e um indicador, você não vai se enxergar naquela meta e daquele objetivo do seu departamento. Então, esse instrumento de medição, ele precisa ser claro em todos os níveis da organização. Porque senão você não vai conseguir mensurar efetivamente se o que você está fazendo está gerando retorno. Ou se você está desperdiçando tempo e dinheiro. Porque, por vezes, você pode não estar desperdiçando dinheiro, de fato, mas você está desperdiçando esforços. E esforços, hoje, é dinheiro. Né? E, para Sandra, quais são os principais desafios que enfrentam implementar uma operação na empresa e como é que devemos superá-los? Você fala da operação ou De governança, da gestão? gestão. Tá, na estrutura de gestão e governança, de uma forma em geral. Né? Deixa eu separar um pouquinho as duas coisas. Né? E aí eu vou trazer referência mesmo, né? Estatística. Na época, quando eu fiz a minha pesquisa de mestrado, eu fiz no universo das 500 maiores e melhores empresas publicadas no Exame, no estudo transversal de 3 anos. E a minha pesquisa foi voltada para o como que práticas de governança e de sucessão, elas contribuem diretamente para o resultado e para a estratégia da organização. Então, a relação é direta. Se você não tem boas práticas de governança, você não maximiza o resultado da organização. Exato. Então, a gente já parte do princípio que isso é fundamental. Né? Porque isso é o que dá o direcionamento Da empresa. da gestão, da execução da empresa. Em relação aos principais desafios aí da gestão, né, de fazer, né, na prática, eu acho que principalmente resistência cultural. Cultura é um fator estratégico hoje em qualquer organização. Né? Porque a cultura são as pessoas e o reflexo das pessoas. Então, imagina, quanto maior a empresa,
maior, digamos, a miscelânea de culturas. Porque cada um vem com a sua bagagem e dá o seu contributo na organização. Mas se a organização não tiver o seu referencial de cultura e o seu alinhamento de cultura, a resistência vai ser muito maior, né? Porque uma coisa é fato em qualquer processo de mudança. Você vai ter resistência. Agora, o como você vai lidar com essa mudança é que é a grande questão. Então, eu acho que um ponto é a resistência cultural. Um outro é o alinhamento. E aí eu falo tanto de alinhamento estratégico como alinhamento organizacional. Quando eu falo de alinhamento estratégico, a estratégia ela precisa estar clara para todos. Todos precisam saber aonde a empresa quer chegar e qual é o meu contributo para isso. Porque senão o conhecimento da estratégia fica só num nível. E não é só esse nível que vai trazer resultado. Na verdade, o resultado é o contributo de todas as pessoas da organização. Então, E por outro, o alinhamento organizacional. Por quê? Se os diversos departamentos, os diversos setores, os gestores, as lideranças da empresa não estiverem alinhadas, a resistência cultural aumenta. é maior. Muito maior. Mas eu quis perguntar, é muito importante para o sucesso de uma organização o colaborador saber o que eu estou a fazer e o resultado que isso vai gerar para a própria organização. Sim, veja, tanto para a organização como para o profissional. Né? Eu acho que quando a gente fala de alinhamento, é o alinhamento individual com o alinhamento organizacional. Porque uma coisa é fato. Quando se fala, né, muitas teorias de motivação e, enfim, whatever. Se você não estiver motivado, você não motiva ninguém. Você só estará motivado se você souber qual é a contribuição daquilo que você faz. O que você faz contribui com o quê? O que você faz é importante para o quê? O que você faz tem sentido? Tem sentido para quê? Isso é um grande problema. Então, imagina, senão você vai estar ali, todo dia você vai, cumpre um script de trabalho, mas você não sabe no que é que aquilo contribui. Se você tem claramente qual é a contribuição, qual é o seu papel dentro do seu departamento, dentro do seu setor, dentro da unidade organizacional e, consequentemente, para a empresa, o seu grau de compromisso e de envolvimento vai ser muito maior, porque vai fazer sentido para você. E à medida que faz sentido para você, você olha a organização como se fosse sua também. O sentimento de pertencimento é outro. Né? Então, eu acho que o alinhamento de cultura, o alinhamento organizacional, o alinhamento estratégico perpassa pelas coisas estarem muito claras. Né? E claras em todos os níveis. Eu achei interessante a abordagem que a Sandra está a fazer sobre sobre a cultura. Eu gostaria que a Sandra expandisse melhor quão importante é uma cultura, como é que nós devemos identificar uma cultura e como é que se implementa uma cultura. São 3 perguntas. Foram 3 perguntas bem simples, né? Clésia, que o Balduino faz. Acho que ele resolveu fazer uma pegadinha aqui verdade. comigo hoje, né? Então, primeiro assim, eu acho que não tem uma receita de bolo. Por quê? Porque cada empresa, ela tem a sua especificidade, se eu posso chamar assim. Hoje em dia, como eu falei, né, inicialmente, cultura, ela é um ativo estratégico. Só que ela é um ativo estratégico intangível. Você não pega na cultura, né? Como você pega na câmera, no microfone, no computador, num data center, enfim, em ativos, né, que são Físicos. palpáveis. À medida que você não vê, você só sente o efeito, é muito mais difícil você trabalhar, né? E como eu falei, a cultura são as pessoas. Porque quem faz a cultura são as pessoas. E se eu não faço um trabalho para definir e ter esse, primeiro, alinhamento estratégico e da governança, né? O que a empresa quer para a sua cultura?
quais os pilares que são importantes para a cultura da organização para fortalecer a sua estratégia e fortalecer a sua governança. Então, isso precisa ser definido pela empresa. A partir do momento que ela define, ela traça né, o que fazer para que Para alcançar essa tua cultura. a cultura ela seja sólida dentro desses princípios. E aí, isso você mexe com um conjunto de coisas. Você mexe com a sua estratégia de recrutamento e seleção. Por quê? Porque eu vou procurar profissionais que tenham valores que estejam alinhados à cultura da organização. Isso mexe com a estratégia de desenvolvimento, porque toda a minha estratégia de desenvolvimento vai ser em prol dos pilares culturais que eu vou definir. Isso mexe com o alinhamento organizacional, isso mexe com o desenvolvimento, o preparo do meu pipeline de liderança e, consequentemente, dos líderes que eu tenho na organização. Isso mexe com a minha estratégia de comunicação interna, porque o que eu vou comunicar, como comunicar, para quem comunicar, tem que estar alinhado à cultura, né? Isso mexe com a forma como eu vou consolidar essa cultura, principalmente se a organização ela tiver espacialmente, né, em vários locais. Quando ela está num único ambiente, num único local, um único escritório, até mais fácil. mais fácil. Mas imagina se ela está dispersa em mais de um escritório, mais de uma localidade, com pessoas trabalhando remoto em vários países. E como é que eu faço com que essas pessoas, que já têm a sua própria cultura, né, em função da nacionalidade, elas respirem à distância e sintam a cultura da organização. Então, não é um trabalho contínuo, na verdade, que não para. Por quê? Pessoas entram e pessoas saem da organização. Né? E o conhecimento, ele se dispersa. Quanto mais espacialmente a empresa estiver dispersa, mais essa comunicação e esse conhecimento, ele vai dispersar. Então, o trabalho de cultura, ele precisa ser contínuo. Eu preciso definir embaixadores culturais dentro da organização para que isso seja disseminado continuamente. Então, é um trabalho que tem uma importância fundamental. Então, nesse caso, pela explicação que a Sandra deu, eu consegui perceber que a cultura é mais uma questão de moldar as mentes para que vão de encontro com a identidade da organização. Nesse caso, isso é algo muito sério. Então, eu quero saber, isso, de quanto em quanto tempo é que nós podemos mudar? Se é que a cultura de uma organização pode mudar? Porque eu vejo que é um risco, né? A organização é vista ou conhecida por ter esse posicionamento e se muda, pode ter uma repercussão muito negativa para o público, para os seus clientes e tal. Em quanto tempo ou se isso pode mudar? Pode-se mudar a cultura? Veja, pode-se mudar sim. Por quê? Porque se a estratégia da empresa muda, se o modelo de negócio muda, se a missão da empresa muda, tudo tem que se readequar a isso. Imagina uma empresa que ela tem 100 anos. Como temos, né, empresas centenárias, né, grandes marcas no mercado. E essas marcas, elas vão se renovando com o tempo. Claro que tem valores que se perpetuam, mas toda e qualquer empresa, ela se moderniza e ela se readequa ao momento de mercado, né, e à evolução. E, consequentemente, a cultura precisa acompanhar isso. Agora, eu entendo que tem valores que são perseguidos pela empresa ao longo de todo o tempo. Porque você, imagina, é como você pessoa. Você muda, você se transforma, você se moderniza, você muda totalmente tua carreira, você muda totalmente teu estilo de vida, mas tem valores que são intrínsecos a você e intrínsecos ao teu caráter, que não mudam. Por mais que você tenha dado um up na tua carreira, por mais que você tenha evoluído o teu mindset, por mais que o teu pensamento como pessoa, como ser humano, tenha evoluído, tem valores que são muito próprios seus e que isso não muda. Então, mesma coisa na organização. Sandra, nesses tantos anos de profissão, qual foi o maior projeto que já trabalhou? Ou seja, dentro da governança? Tá. Olhando especificamente projetos de governança corporativa, eu tive alguns clientes no Brasil. Aqui em Angola, projetos de governança corporativa ainda não tive nenhum. Né? Mas no Brasil tem alguns cases. Acho que
há alguns mais complexos, outros menos. Aqueles mais complexos, sempre quando eram grupos familiares, né, que queriam profissionalizar a sua gestão e, ao passo que queriam estruturar um modelo de governança corporativa profissional, também queriam estruturar um modelo sucessório. Então, isso em grupos familiares é muito complexo. Apesar de não ser necessariamente grandioso o projeto, mas ele tem uma complexidade muito grande. Porque quando você trabalha governança e sucessão em estruturas familiares, você tem que perceber que você tem ali um aspecto sentimental e de elos, de relações familiares que elas influenciam diretamente no ambiente organizacional e no negócio. E você tem que saber conduzir isso para, ao passo que você está trabalhando uma estrutura de governança e de sucessão profissional, você não pode esquecer que a empresa e que as pessoas que fazem a história da empresa, Exato. elas também têm uma história familiar, né? E elas familiares. Então, isso é um trabalho que ele é muito complexo de ser conduzido. E eu tive, eu acho que uns 3 casos nesse sentido, que realmente marcaram bastante. Se for falar em termos de porte, né, de projeto, Dimensão. isso. Acho que o maior cliente em projeto de governança corporativa que eu tive foi um grupo, na verdade, de 3 grandes organizações exportadoras de frutos, exportavam para toda a Europa, inclusive, e que estavam passando por um processo de fusão, e que dentro desse processo de fusão, o princípio básico era ter um modelo de governança corporativa. Porque, enfim, aí tem toda uma estrutura societária, era uma SA que ia se formar, e tinha todo um financiamento por trás, e para isso, uma das exigências era o desenho de um modelo de governança corporativa sólido. Então, foi um trabalho bastante desafiador e bastante estratégico. Acho que esse realmente foi o que me marcou Mas bastante. acaba por ser, o que a Sandra estava a explicar, acaba por ser mais desafiante transportar, nesse caso, uma organização familiar do que uma grande organização que quer fazer uma reestruturação. Não é uma questão de dimensão, ou seja, não é por trabalhar numa grande empresa que o desafio vai ser maior, pode ser numa familiar, como disse. Eu acho que são desafios e são complexidades diferentes, né? Quando você está numa grande organização, você tem os próprios desafios de ser uma organização de um porte maior, né? De ser mais pessoas, de você... E aí não se sabe ainda, né, qual que é a estrutura em termos societária e de poder e de decisão dessa organização, mas, consequentemente, é uma organização que já, né, atua no mercado, já tem um outro porte, já tem uma quantidade de funcionários. Quer dizer, se ela não tem flexibilidade, o próprio tamanho dela, tudo já se torna mais lento para mudar, né? Já numa organização familiar, você tem o lado mais subjetivo, né? O lado mais de relações, que torna mais complicado, né? Porque se todos ali não quiserem, você não causa um problema só na organização, você causa um problema familiar, né? E por vezes isso amarra as mudanças dentro da organização. Então são dimensões diferentes, problemas diferentes e desafios diferentes. Eu não diria que um é maior que o outro, são diferentes. Vamos passar agora para... Não é bem passar, mas a Sandra agora é nossa diretora de operações e nós somos uma empresa de tecnologia. E a Sandra falou sobre os seus desafios em grandes empresas naquilo que é a implementação da governança corporativa. Sendo nós, hoje estamos numa era tecnológica, qual é o contributo que a tecnologia tem dado para a implementação, primeiro, para traçar ou a definição e a implementação de uma governança corporativa? Olha, eu acho que vários.
Assim, mas eu diria que fortemente a questão da tomada de decisão baseada em dados, né? E dados assertivos, acho que isso é um dos principais contributos. O outro é a própria eficiência dos processos, porque à medida que eu tenho eficiência, eu melhoro o desempenho, eu melhoro o meu ambiente de controle interno, eu melhoro o meu ambiente de risco operacional, né? E eu tenho uma maior credibilidade perante o mercado, consequentemente, eu tenho uma melhor maximização de resultados. Então, eu acho que a tecnologia ela só vem para fortalecer e dar uma roupagem de mais eficiência para a gestão da empresa, sabe? Principalmente no aspecto processos, dados, segurança da informação e tudo isso dentro do ambiente de controle interno e de decisão que a empresa precisa tomar. Mas infelizmente ainda não é 100% acertado. Ou seja, trabalhar com a tecnologia não é uma garantia de sucesso. É uma grande ajuda, mas não é uma garantia de sucesso. É porque, veja, a tecnologia ela não vai resolver o problema da empresa. A tecnologia ela vem apoiar. Ela é suporte, ela vem eficientizar uma gestão. Mas, se você não tem... Vou dar um exemplo simples, né? Se você não tem processos estruturados, se você não tem um desenho de processo adequado, você vai automatizar o caos. Você só Algo vai que já estava colocar errado. dentro de uma tecnologia algo que não está adequado, né? E depois você vai botar a culpa na tecnologia. Mas por quê? Porque você não definiu o processo corretamente, porque você não definiu a tua estrutura de tomada de decisão de uma forma assertiva e a tecnologia, ela não vai mudar isso, né? Se entrar lixo dentro de um sistema, vai sair lixo. Então, né, os dados, os processos, eles precisam estar alinhados. Eu queria avançar com uma outra pergunta, mas surgiu aqui uma curiosidade. Penso que é uma pergunta que já devíamos ter feito há muito tempo. Qual é a principal diferença entre trabalhar em consultoria ou governança no Brasil e em Angola? Eu acho que os desafios, talvez eles sejam até semelhantes, mas com características um pouco diferentes, né? Quando eu falei daqueles desafios de resistência cultural, de alinhamento organizacional, né, de alinhamento estratégico, de necessidade de ter lideranças realmente coesas, isso também é um desafio no Brasil e é um desafio em Angola. O que eu acho diferente é talvez a maturidade do mercado. Ok. O Brasil, em alguns pontos, já evoluiu, já passou por alguns passos em termos de maturidade do mercado, maturidade das empresas, e acho que Angola está nesse caminho. Então, acho que o que difere um pouco é a maturidade do mercado, a maturidade das empresas, mas os desafios, eles são semelhantes. Quais são as tendências atuais de governança que os líderes devem ter em conta atualmente? Eu destacaria o aspecto da ESG, né, que é a parte do ambiente, o social e a governança, propriamente dita. Até porque isso hoje é básico, Ok. né, é fundamental. As grandes organizações, elas precisam realmente focar nisso de uma forma integrada, se elas querem ter realmente um modelo de governança corporativa estruturado. Então, isso precisa ser pensado de uma forma integrada, né? A preocupação com as questões do ambiente, do social e da governança, elas precisam estar integradas na estratégia da organização. Acho que eu destacaria também o ponto que o Balduino comentou anteriormente da tecnologia, né? Principalmente quando a gente fala de governança de dados, quando a gente fala de segurança da informação, né? Principalmente por conta da proteção de dados, cada vez mais das leis, né, de proteção de dados de cada país. Então, isso também é um ponto fundamental e está diretamente ligado
com o ambiente de controle interno e com a questão de controle de risco dentro da estrutura de governança corporativa. E aí eu não falaria, digamos, de tendências, mas eu acho que são aspectos que precisam ser continuamente vistos e revistos, né? Que é o alinhamento organizacional, que é a preocupação com o bem-estar, né? Dos colaboradores. Por quê? Porque quando a gente fala em ESG e eu tenho o pilar lá social, os colaboradores eles fazem parte diretamente disso também. Não é só a sociedade no qual a empresa atua ou contribui direto ou indiretamente, mas os colaboradores também fazem parte direto disso. E aí a gente traz aquela visão, né, da estratégia também centrada, né, na pessoa, para fortalecer aí o bem-estar e o desenvolvimento organizacional de uma forma em geral. E traria também a questão do alinhamento organizacional, porque eu acho que isso é contínuo. Principalmente porque práticas vêm, práticas vão, ou simplesmente elas se remodelam, e aí o alinhamento organizacional ele precisa ser contínuo também. Terminamos agora o Setembro Amarelo, estamos agora no Novembro. no Novembro Azul, e acho de alguma forma faz parte da atualização. Totalmente. Da governança. E do bem-estar. Ok. Né? Se a gente não conscientiza, né, os nossos profissionais que eles precisam também cuidar da saúde, né? Isso interfere diretamente o bem-estar, né? Físico, emocional e espiritual, né? De uma forma em geral. Então, acho que isso é um ponto fundamental também. Para uma empresa que quer agora implementar ou adotar a governança organizacional, ou passar para uma estratégia de governança organizacional, o que a Sandra recomendaria? Qual é o primeiro passo, que nunca, ou seja, o primeiro requisito que uma empresa deve ter em conta nesse processo? Primeiro, eu acho que a alta gestão da organização, ela precisa estar muito bem alinhada. Porque se essa vontade não estiver bem alinhada na alta administração e o que se pretende fazer não estiver muito bem alinhado, você não vai ter isso na organização como um todo. Ok. Né? E isso é o tipo de digamos, de caminho que a empresa vai percorrer que depende diretamente da alta administração. Porque a definição muito clara do que se quer e quando se quer tem que vir da alta administração. Porque aí depois você só vai desdobrar isso no como. Né? E fazer com que realmente a organização, de uma forma geral, ela esteja imbuída e siga os mesmos caminhos. Então, acho que isso para mim, é o primeiro passo. Mas estamos aqui a falar de transição entre a governança ou a gestão atual de uma empresa para a governança, mas existe um número, por exemplo, se uma empresa transitar da gestão que tem agora para a governança, terá um incremento nos seus lucros de X%? Existe alguma mensuração assim? Porque para que eu haveria de transitar para uma governança se eu sinto-me bem ou pelo menos estou satisfeito com os lucros, né? Ou com os resultados que eu estou até agora? Qual é a necessidade de transitar? Na verdade, a pergunta é essa. Veja, aí eu acho que entra um lado da visão. Né? Se ela é uma empresa que ela só almeja o lucro econômico, ok. Né? Mas se a sua visão é ser uma empresa que, sim, ok, eu tenho lucro econômico, mas eu tenho lucro social, eu estou pensando no ambiente em que a organização está, eu estou pensando no contributo que eu vou dar à sociedade, eu estou pensando em outra agregação de valor para os stakeholders que fazem parte da organização. Aí você vai pensar no modelo de governança de fato estruturado e que vise perpetuidade da organização. Porque, veja,
quem está à frente da organização, principalmente se a gente fala de organização de grupos familiares, né? Que não se profissionalizaram ainda. Então, a organização está muito centrada em uma ou duas pessoas. Essas pessoas não são eternas. E o que é que você quer da organização? Você quer que a organização ela se perpetue, que ela cresça de uma forma sólida no mercado? Então, você vai pensar no modelo de governança profissional que fortaleça isso. Que eu não tenha visão só no lucro do curto e médio prazo, mas que eu pense em termos de futuro e perpetuidade daquela empresa. A Sandra falou sobre lucro social, nesse caso é um PR que se diz, né? Ou seja, uma boa reputação, uma boa imagem para o público, ter a questão de benefícios sociais, também a reputação política e depois os próprios lucros econômicos. Então, nesse caso, podemos dizer que a governança é um sistema, um modelo que permite uma organização gerir todos esses ângulos de forma eficiente. Sim. Definir. Com princípios, né? Que fortalecem isso, na verdade. Okay. Sandra, nesse caso, quais são os principais indicadores de desempenho que as empresas devem ter em conta quando estão a implementar a governança? Ou seja, para monitorar, né, o sucesso de uma governança. Então, quando a gente define, né, fala de medição de desempenho de sistema, de medição de desempenho, acho que a gente tem que ser muito assertivo naquilo que a gente quer medir. Né? Porque senão a gente começa a ter vários indicadores. Primeiro, o trabalho de ter esses indicadores é tão grande que quando você conseguiu, de fato, aferir, já passou o tempo da tomada de decisão, né? Então, assim, acho que você tem que ter indicadores que te norteiem para a tomada de uma decisão. Se você tem indicadores que não te direcionam para uma decisão, talvez aquele indicador ele não seja Tão relevante para aquele momento. Né? Então, é importante que você seja, né, bastante assertivo e que os indicadores, né, ou os KPIs, né, ou os próprios OKRs, né, os indicadores que estão direcionados aos resultados chaves da organização, né, os Objectives Key Results, eles estejam alinhados para medir a estratégia que você definiu para aquele momento. Ok. O que é que você quer atingir? Aonde você quer chegar? O indicador ele precisa traduzir isso. Senão, assim, eu falaria que uma relação Vários de indicadores. Dados, okay. Né? Indicadores existem em números, mas qual é o indicador mais assertivo para mensurar o atingimento do objetivo que você definiu? É isso que você tem que ter em mente. E quanto menor o espaço de tempo daquele teu objetivo, daquela tua meta, melhor para você monitorar. Né? Se você tem uma estratégia, que é a tua estratégia anual, e você só tem indicadores e objetivos anuais, como é que você vai monitorar a execução dela? Você vai esperar passar o ano para você monitorar. Então, você tem que ter objetivos e metas que sejam de curto prazo, mas que direcionem para o atingimento da tua estratégia. Para que a partir daí você possa, sim, maximizar resultado. Seja de eficácia, seja de eficiência. Ou seja, não é uma questão linear. Elas vão se adaptar àquilo que eu pretendo alcançar. Por exemplo, se eu tenho um objetivo financeiro, os indicadores vão estar mais para o lado econômico. Sandra, como as mudanças regulatórias e ambiente de negócio em constante evolução impactam a governança e as operações numa empresa? Impactam diretamente, né? Principalmente se a gente estiver falando de mercados que são altamente regulados. Aí isso, né, o impacto já é direto na operação. Se a gente estiver falando de outras mudanças voltadas para questões, sei lá, por exemplo, tributárias, fiscais, né? Enfim, de legislação trabalhista, por exemplo, enfim. Isso também tem impacto direto, mas, digamos, a empresa ela vai precisar moldar, né, o seu processo, o seu modus operandi, adequar a sua tecnologia para que ela esteja
em conformidade com essas mudanças regulatórias, né? Ou seja, que ela esteja em compliance, né, com esses marcos regulatórios e que isso tenha uma adequação dos seus processos e principalmente da tecnologia. Agora, em mercados altamente regulados, isso por vezes pode impactar em toda a operação e de você ter que readequar, na verdade, né, uma boa base da operação da empresa. Então, eu diria que o impacto das mudanças e dos marcos regulatórios é direto, em maior ou em menor proporção na operação da empresa, depender da regulação, né, daquele mercado, enfim. Mas é direto. E aí, principalmente voltado para processos e para a adequação da tecnologia. Certo. Pois, nós estamos aqui a falar várias vezes de governança e tal, mas a Sandra é nossa diretora de operações. E nós sabemos que operações trabalha muito com projetos e esses projetos têm líderes. E o que eu quero saber, quais são as habilidades que esses líderes devem ter, né? Ou para quem quer ser um líder, ou para quem vai ser destacado ou foi destacado como um líder de um projeto na área de operações. Quais são as habilidades que um líder deve ter para o sucesso da implementação ou da entrega de um determinado projeto? Ok. Eu separaria aí, né? Enfim, no soft e hard skills. Se a gente for pensar em hard skills, né? Aí são as competências técnicas inerentes à função, que eu diria que isso é base, né? Mas o nosso público pode não saber. É importante, pelo menos uns três, as habilidades técnicas mesmo. Não, mas eu digo assim, as competências técnicas, elas estão muito associadas à função, à sua formação. Enfim, isso já tá lá naquele pacote, digamos assim, né? Mas, ou seja, ele precisa conhecer de gestão de projetos, né? Fortemente, já que ele vai ser um líder de projeto. A depender da formação acadêmica dele, porque ele pode ter formação em tecnologia, em engenharia, em administração, enfim. E essa formação dele, ele adaptar isso ao projeto que ele está. Então, digamos assim, quando eu falo que as competências técnicas são básicas inerentes à função, é nesse sentido, né? Mas, basicamente, claro, né? Gestão de projetos e todas as ferramentas inerentes a isso. Mas eu destacaria outras questões que, para mim, são tão importantes quanto, né? E que, às vezes, superam até algum gap técnico, né? Que é, primeiro, visão de negócio, perspicácia de negócio, porque não é só porque você é um líder de projetos que você não tem que perceber e entender o negócio do cliente e melhor adequar a condução daquele projeto. Então, acho que visão de negócio é fundamental, até para que você possa contextualizar as situações, possa contextualizar os conflitos, possa contextualizar as problemáticas do cliente e melhor adequar aquilo dentro da execução do projeto. Então, acho que visão de negócio é fundamental. O outro é habilidade de relacionamento, habilidade de mediação de conflito, habilidade de negociação, né? E isso é fundamental em gestão de projetos, porque um ponto fundamental em gestão de projetos é comunicação. Se você não tiver essas habilidades de negociar, de mediar conflito, de se relacionar, você não vai conduzir bem um dos elementos fundamentais, que é a comunicação na gestão de projeto, porque você vai estar lidando com vários entes, né, em prol de um objetivo, da entrega daquele projeto. Então, no meio disso, comunicação ela é fundamental. A liderança é um outro ponto que é fundamental também, né? E aí eu trago a questão da liderança no sentido de você ser perspicaz, no sentido de você se antever situações, no sentido de você motivar e estimular a equipe do projeto para que ela possa dar o seu melhor, né? No sentido de liderar e promover a mudança
dentro do ambiente do cliente. Então, eu destacaria, né, essas principais aí. Ok, nessa senda ainda sobre os líderes, como a diretora ou um diretor de operações pode trabalhar em colaboração com outros líderes, como o CEO ou o diretor financeiro, para a construção de uma governança eficaz na empresa? Veja, eu acho que diretamente, né? E de uma forma extremamente alinhada. Porque se a área de operações ela é responsável pela entrega, né? Essa entrega ela precisa estar dentro, digamos, das metas que foram estabelecidas, né? E a direção de operações, ela contribui diretamente para o resultado da empresa. E esse resultado precisa estar alinhado dentro da perspectiva financeira, dentro da pesquisa, da perspectiva de satisfação do cliente, dentro da perspectiva de imagem da organização, né? Então, tem o lado, digamos, quantitativo e qualitativo da questão. E, para isso, o alinhamento com todas as demais pares, com todas as demais direções é fundamental. Até porque cada um olha um determinado quadrante da organização, né? E esses elos, eles precisam ser fechados, né? Então, esse alinhamento é fundamental. Pois, Sandra, infelizmente estamos a chegar à reta final, mas antes eu gostaria de saber, a Sandra falou um pouco, quando eu perguntei sobre a diferença entre a área de consultoria no Brasil, trabalhar em consultoria no Brasil e cá em Angola. Mas como é que tu vês a área de operações futuramente? Veja, eu acho que é uma área que ela é um pilar fundamental, né? Porque à medida que você tem o approach e a relação direta da entrega ao cliente, né, isso é extremamente estratégico. E cada vez mais os ambientes de negócio, né, ou seja, os clientes, o mercado, estão cada vez mais exigentes. Competitividade cada vez maior. Então, a área de operações, ela precisa saber ser competitiva, ou seja, ter eficiência na entrega e, ao mesmo tempo, sem perder a efetividade, ou seja, a entrega do valor ao cliente e a percepção desse valor. Então, cada vez mais, né, buscar eficiência na condução, né, dos processos, na condução da execução da operação propriamente dita, né, na agilidade da resposta ao cliente, em perceber a expectativa do cliente e o valor que ele espera com isso, ou seja, que essas entregas elas sejam entregas de valor, né, que se saiba priorizar e fazer com que o cliente ele, né, perceba isso. Então, cada vez mais, eu acho que se torna uma área estratégica e de grande diferencial. Mas e do ponto de vista interno, porque a Sandra falou muito sobre a entrega do valor, primeiro do projeto, com valor ao cliente, mas do ponto de vista interno, deve haver um maior reconhecimento ou ser dado uma maior importância a esta área? Eu acho que a área, ela já tem, né, essa importância, exatamente por ela perpassar as diversas áreas da organização para poder fazer uma entrega ao cliente. Como o cliente, ele é o fator mais importante para a gente, né? Eu acho que a área por si só ela já tem essa importância. Eu acho que cada vez mais é necessário e se faz necessário ter o cliente no centro da nossa estratégia para que tudo que a gente pense ou entregue, ele condicione a uma agregação de valor. Eu acho que isso é que é o ponto fundamental, né? E todos estarmos alinhados para isso. Ok, aqui por fim chegamos à última pergunta. A pergunta é a seguinte: que conselhos a Sandra daria a profissionais que aspiram a seguir uma carreira bem-sucedida dentro da área de operações e consultoria, especialmente na governança operacional? Certo. Eu vou dar um conselho com base
né, na minha própria experiência, assim. Eu acho que cada vez mais procurar adquirir e fortalecer uma visão abrangente, uma visão de mundo, uma visão de mercado, um approach de negócio de fato. Porque com isso você consegue captar e identificar o que o cliente quer, o que o cliente precisa. Isso é um dos pontos fundamentais para quem quer atuar na carreira consultiva. Porque se você não consegue perceber, né, o que o cliente precisa, você não vai conseguir desenhar uma solução, um serviço, seja ele qual for, de consultoria, para atender o cliente. Então, acho que isso é fundamental. E buscar, obviamente, se atualizar dentro, né, daquela temática que é a tua área de atuação, buscar ampliar networking, né? E às vezes as pessoas separam, não, mas é meu amigo, ok, mas é seu amigo, mas ele faz parte do seu networking e futuramente ele pode vir a ser o seu cliente. Exato. Né? Então, ampliar o networking é fundamental, seja no aspecto pessoal, seja no aspecto profissional. E a busca de atualização constante. Porque se você quer atuar com consultoria, você tem que ter em mente o seguinte: se o cliente te contrata porque você tem um conhecimento e vai agregar alguma coisa. Então, você precisa se manter atualizado para levar tendência, para levar inovação e para levar, né, uma outra agregação de valor para o cliente. Ok. Mas e do ponto de vista acadêmico, por exemplo, alguém que vai entrar para o ensino médio, não sei como é que é a estrutura de ensino no Brasil, mas aqui temos o ensino médio, onde a pessoa escolhe o seu curso, depois vai para a universidade. Do ponto de vista acadêmico, alguém que quer trabalhar em consultoria, qual é o curso que a pessoa deve fazer? A Sandra já disse que fez economia, eu fiz gestão, mas eu acho que no fim do dia acabam por se interligar nesse caminho. Mas eu queria ouvir da Sandra. Veja, primeiro, consultoria ela te dá um leque muito abrangente. Quando eu falo de consultoria organizacional, aí é que o leque é abrangente mesmo. Né? Mas você tem consultoria na área econômica, você tem consultoria na área de marketing, você tem consultoria na área ambiental. Né? Tudo você pode oferecer serviços de consultoria, um approach consultivo, um approach de aconselhamento, um approach de assessoria. Agora, se você estiver falando, né, de consultoria organizacional mais abrangente, aí você tem os cursos de gestão, você tem os cursos de administração, você tem, enfim, economia também. Eu acho que todas essas áreas, elas têm uma vertente consultiva também. Por quê? Porque o approach consultivo é o approach de aconselhamento. É o approach de apoiar a organização numa determinada vertente de especialização. Ok. Muito obrigado, Sandra. Chegamos ao fim a mais um episódio do Tech About It. Esperamos que vocês tenham gostado. Agradecer aqui a Sandra mais uma vez por ter aceito o convite. Mais uma vez, Clésia, bem-vinda. Obrigada. A Clésia vai estar aqui mais vezes para os próximos episódios. Sandra, esperamos que voltes mais vezes, porque eu penso que a conversa não terminou assim, não como deveria, porque falamos quase tudo, mas esse assunto é muito abrangente e há muita gente que ainda quer aprender. Muito obrigado, Sandra, por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Balduino. Obrigada, Clésia. Foi um papo bem legal. Eu espero ser convidada para os próximos. Com certeza a Sandra estará aqui de volta mais vezes. Mais uma vez, esperamos que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se subscrever no nosso canal, pôr like, partilhar e até a próxima. Tchau, tchau.